Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma aulinha sobre a página 11, 12 e 13 da apostila. A gente vai falar aqui sobre a câmara escura. Os renascentistas, os pintores renascentistas, eles queriam ser perfeccionistas, eles eram perfeccionistas, eles queriam que os seus trabalhos saíssem impecáveis, saíssem como fosse a realidade. E eles utilizaram alguns recursos para isso. E um deles foi a chamada câmara escura. Eles ficavam dentro de um quarto onde tinha um furo na parede. Lá fora era montada a cena que eles queriam pintar. Ou eram pessoas, ou era a própria paisagem, ou eram objetos montados em alguma mesa. Então, o que eles faziam? Aquela luz entrava por esse orifício e projetava lá na tela do artista que estava lá dentro essa imagem, só que de cabeça para baixo, como em uma câmera fotográfica. Então, eles riscavam na imagem que aparecia na tela, era riscado a lápis, fraquinho, bem fraquinho, e depois eles desviravam a tela. Então, ficava o contorno, as imagens, a perspectiva perfeita. Era uma forma deles atingirem o que eles chamavam de perfeito, da perfeição. Eles eram extremamente, sim, dedicados aos detalhes. Eles eram muito detalhistas. Eles queriam que as suas pinturas fossem excelentes, que todas as pessoas depois, e como é realmente, fossem falar deles por muito tempo. E é o que a gente faz até hoje. Eu principalmente, porque eu adoro os renascentistas. Bom, do lado de fora, onde tem essa cena aí, essa cena, obviamente que vai ter que ser a luminosidade do dia. Se for à noite, não funciona. Tem que ser durante o dia, para a luz do sol entrar por ali e projetar essa imagem, só que vai ser de ponta cabeça. Eles riscam, desviram a tela e pintam ela normalmente. Na nossa apostila, a gente também tem a palavra composição. Nós já falamos sobre o assunto de composição. Composição é quando a gente organiza os elementos que eu vou colocar em um trabalho. Independente, essa organização de elementos aí é independente se eu for fazer uma pintura, se eu for fazer uma peça de teatro, se eu for fazer uma dança. Então, é independente da linguagem artística que eu for escolher. A composição, ela vai estar presente sempre. Então, em uma apresentação de dança, em uma apresentação teatral, em uma escultura, em uma pintura. Então, são todos os elementos que eu vou colocar dentro dessa obra. A câmara escura, ela tem o mesmo princípio da máquina fotográfica. Como eu já falei, inverte a imagem, que é quando o diafragma dispara, abre, entra a luz e fecha, tá? É a mesma coisa que acontece no furo que tem na parede, que vai entrar a luz e vai refletir a imagem, só que virada, tá? Esse estudo aí, ele proporcionou ao Leonardo da Vinci, aos renascentistas, muito mais realismo do que quando eles não utilizavam esse recurso, que eles utilizavam somente olhando e retratando. Então, eles conseguiam riscar, fazer o risco do trabalho muito melhor, com todos os detalhes, e que antes eles não conseguiam. Foi um recurso para eles excelente, e que também trouxe muito mais valor para o trabalho deles, porque como o trabalho estava ficando assim muito perfeccionista, eles podiam cobrar mais sobre esse trabalho,
porque era quase uma fotografia, apesar de ninguém conhecer a fotografia, da fotografia ainda não existir, tá? Nesta época, o grande desenvolvimento e o conhecimento científico permitiam essas novas descobertas, como eles fizeram com a câmara escura. Quer dizer, eles conseguiam estudar e conseguiam achar soluções para os trabalhos deles, coisa que na Idade Média eles não podiam fazer. Os retratos que eram encomendados por nobres e pelos grandes comerciantes começava a proporcionar para eles uma vida melhor. Eles começavam a ganhar dinheiro com esses trabalhos. E os artistas podiam viver somente da arte e não mais ter, por exemplo, 2 empregos, um só para sobrevivência, para comprar comida, para pagar aluguel, quem não tinha casa própria, enfim, para suas despesas, para viverem. Agora eles podiam se dedicar única e exclusivamente à arte, que eles viviam disso e ainda sobrava um pouquinho de dinheiro. Eles também tinham uma outra coisa que na Idade Média eles não tinham. Eles tinham o direito de assinar os seus trabalhos. Na Idade Média era considerado pecado, era considerado que a pessoa queria se expor, queria se mostrar para as outras pessoas. Então, ninguém na Idade Média assinava nenhuma pintura, nenhum trabalho de escultura, nada. Agora, no Renascimento, eles começam a colocar as assinaturas deles. E como eles começam a colocar as assinaturas, eles também colocam em alguns trabalhos, em alguns detalhes, um reflexo em algum lugar com o autorretrato deles. Então pode ser às vezes até que a gente quase nem perceba, mas olhando bem de pertinho o quadro, tem o reflexo do rosto do pintor lá no quadro. Então isso era considerado uma ousadia para a época, né? Quer dizer, eles além de assinarem, eles também colocavam um pouquinho deles no trabalho. E também foi nessa época que eles mesmos começaram a fazer os seus retratos, que são os chamados autorretratos, que na Idade Média eles não podiam fazer, não poderiam de forma nenhuma fazer. Então, agora começa a época dos autorretratos. Então, eles vão começar a poder se ver através das pinturas e vários, assim, artistas fizeram muitos autorretratos. Inclusive, assim, retratando a idade cronológica deles. Quando mais jovem, então pintava quase que todos os anos um retrato, para saber mais tarde como é que chegava, como é que era a evolução, como é que ia chegar a pessoa à velhice, né? Então, isso foi um registro importante, porque através desses autorretratos, a gente ficou sabendo como é que eles eram, como é que era a aparência deles, e assim, muitos eram, o Albrecht Dürer, por exemplo, o autorretrato dele é quase uma fotografia, né? Ele se retrata várias vezes e é quase uma fotografia. Bom, pessoal, por enquanto é isso aí. Mais tarde, agora, depois da nossa aula, a gente vai comentar sobre o assunto, vamos fazer algumas perguntinhas e aí a gente se vê. Muito obrigada e até lá. Até mais. Tchau, tchau.